Oscar já é jogador do São Paulo. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz novidades sobre o tema e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa é a Ana. Ela estava cansada de sempre que precisava de atendimento médico, ter que enfrentar longas filas, madrugar num posto de saúde e muitas vezes sair sem ser atendida. Ana decidiu fazer o plano saúde digital da Médico agora e hoje ela tem médicos 24 horas por dia pelo celular de qualquer lugar do mundo que ela tiver. Se você quer cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, vem para Médico agora, você também. Bora mudar de assunto e falar sobre uma proposta que está sendo debatida entre os clubes da Série A. Gostaria de saber a sua opinião. A ideia desses times é de que o número de rebaixados no Campeonato Brasileiro da Série A caia de 4 para 3. Dessa maneira, os 20 integrantes do Brasileirão começariam o campeonato em 2025, sendo que apenas o 18º, o 19º e o 20º seriam rebaixados. Quem lidera esse movimento é o presidente Marcelo Teixeira dos Santos. Ele chegou a ligar para o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, além de telefonar para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e também para o presidente do Palmeiras. A ideia é buscar apoios para que essa história possa ser levada adiante. É importante lembrar que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, não é muito próximo do Edinaldo, pelo contrário. O presidente da CBF entende que o Reinaldo é um dos opositores na próxima eleição para presidente. Marcelo Teixeira chegou a dizer o seguinte, abre aspas, liguei para o presidente da federação, para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e do Palmeiras. Nessa situação envolvendo os critérios de descenso do Brasileirão. Acredito que é uma regra que precisa ser revista imediatamente. Veja um exemplo claro, o Atlético Mineiro disputou a final da Libertadores e da Copa do Brasil e teve chance até a última rodada de ser rebaixado. Isso não é um problema de gestão, é um problema de calendário, é um problema de uma série de outras situações que refletem na tabela de um campeonato tão importante, fecha aspas. Você concorda, discorda? Rebaixamento com 3 ou 4 clubes, tô curioso para saber sua opinião, beleza? Para falar sobre o São Paulo, mais especificamente do futuro de Oscar, que enfim virou jogador do São Paulo. O anúncio ainda não aconteceu, mas o meio atacante de 33 anos de idade já passou até por exames médicos nessa segunda-feira. Contrato de 3 temporadas, salário na casa de R$1,5 milhão por mês, assim como o Lucas Moura. O Oscar ainda vai ter direito a alguns bônus atrelados a esse contrato, que estão ligados a metas. Reforço super importante de alguém com quem o São Paulo, ou por quem o São Paulo batalhou por meses. O presidente Júlio Casares tenta a contratação do Oscar há pelo menos 3 janelas, telefonando, ligando, conversando, batendo papo também com Juliano Bertolucci, o representante do atleta. Esse processo de convencimento também precisou contar com apoio e com ajuda para convencer a esposa do Oscar, que preferiria voltar para a Europa ou se acertar com o clube dos Estados Unidos, de olho na criação dos filhos no mercado, no continente ou no país americano. Diante da enorme repercussão positiva e do carinho que o Oscar e a esposa receberam de torcedores do São Paulo nesse período de férias aqui na capital paulista, o Oscar e a esposa se convenceram de que a volta seria bacana. Lucas Moura também teve um papel importante, batendo um longo papo com o Oscar e mostrando que o retorno dele e da família foi super positivo. O Oscar topou voltar 14 anos depois ao Morumbis, e ele retorna para acabar com aquela rusga da forma como ele saiu. Você lembra que o Oscar chegou a recorrer à justiça para se mudar para o Internacional, depois o Colorado foi multado em R$14 milhões. 100% dos salários do Oscar serão pagos pelo São Paulo. Tricolor que também está tentando a contratação de Montiel, lateral direito, que pertence ao Sevilha, mas aí tem uma informação importante. O Monterrey entrou na disputa, clube mexicano topa bancar um valor para a compra do jogador. São Paulo tinha ideia de pegá-lo por empréstimo. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo conseguir descobrir quem será o novo patrocínio do São Paulo e quanto ele vai pagar. Quem acompanha os vídeos do canal do Nicola vai lembrar que na semana passada já havia contado com exclusividade que o Tricolor havia vendido pela primeira vez um espaço novo na camisa, em cima do escudo, entre os símbolos da New Balance e da Demicon, pois esse novo parceiro é a Eldin, uma empresa brasileira que trabalha no ramo da refrigeração, de impressoras, automação, entre outros. Empresa das mais antigas, desde 1952, ela vai pagar R$7 milhões por temporada para ocupar esse espaço que nunca havia sido usado pelo São Paulo. Mais uma fonte de receita pro Tricolor, que alcança com esse patrocínio o valor de R$104 milhões com todas as propriedades vendidas no seu uniforme. E esse valor nem está incluso, nesse valor nem está incluso a New Balance, que paga na casa dos R$25 milhões
Esse valor em relação à fornecedora de material esportivo é de difícil cálculo porque depende das vendas, royalties, percentuais e tudo mais. De qualquer forma, é um São Paulo que vai no departamento de marketing trabalhando bem, gerando novas receitas. São Paulo que vai ter também, ao longo de 2025, uma outra estampa, uma outra marca no seu uniforme do SPFC Bank em parceria com o Magnum Bank. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Só para completar o noticiário tricolor, contar que o Oscar tem tudo acertado com o São Paulo, o vínculo deve ser de 3 anos, o maior salário do elenco, até um pouco acima do 1,5 milhão de reais por mês a que tem direito o Lucas Moura. O Oscar tinha proposta da Arábia Saudita para ganhar 8 milhões de reais por mês, além de uma oferta dos Estados Unidos. Mas diante de toda a boa recepção de torcedores do São Paulo ao Oscar e a sua esposa na volta ao Brasil, eles estão passando férias por aqui, o Oscar e a esposa decidiram fechar com o tricolor. Ah, detalhe, o São Paulo não vai precisar da ajuda de parceiros e patrocinadores para bancar os salários do jogador. A saideira em relação ao tricolor, São Paulo e Santos já têm um acordo por empréstimo de Galopo. Se o meio atacante argentino aceitar o acordo, ele vai por empréstimo e a opção de compra é de 3 milhões e meio de dólares por um percentual do atleta. Quero começar falando sobre o Oscar. O Oscar ainda não assinou com o São Paulo, mas existe enorme otimismo do São Paulo e dos empresários do Oscar. Salário, tempo de contrato, luvas está acertado. Questões burocráticas impedem o anúncio. A tendência é que até o Natal o Oscar seja reforço tricolor. Enorme esforço feito pelo Júlio Casares, por alguns dos atletas. Até o Zubeldia entrou nessa dança e conversou com o Oscar por 30 minutos no telefone, tá? O que você acha de uma troca entre Marlon do Cruzeiro e Alan Franco do São Paulo? Cara, o Alan Franco se tornou titular do São Paulo, né? E o São Paulo tá fechando com o Wendel. Então acho que pro São Paulo não seria um bom negócio. Mas pro Cruzeiro, cara, é assim, ó. É muito louco porque um dirigente do São Paulo vivia me falando, pô, esse Alan Franco é espetacular. O Alan Franco tem o mesmo nível do Gustavo Gomes. E o Alan Franco nos primeiros meses de São Paulo era horroroso. Eu até dei uma cutucada, falei, pô, mas você falou que... E o Alan Franco fez nessa temporada, especialmente depois da chegada do Zubeldia, uma temporada bem legal, ele melhorou demais de produção. Tem se mostrado um cara bastante seguro. Eu acho que seria uma boa troca para o Cruzeiro e uma troca ruim para o São Paulo, levando em consideração que o São Paulo já tem o Wendel avançado. E como vai o Wendel no São Paulo que falta, Douglas? Detalhes sinais, tá? O acordo entre São Paulo e o Wendel está fechado. O Wendel, inclusive, desistiu de todas as outras negociações, pintou uma oferta do Corinthians, o Corinthians já desistiu porque, de fato, notou que o Wendel vai jogar no São Paulo. E aí as partes estavam só acertando o Moreira. O Moreira deve ser emprestado ao Porto, embora o São Paulo tenha perdido agora o Rafinha. Deixa eu até acrescentar um bastidor sobre o Rafinha. Eu vou primeiro falar que o Rafinha ficaria até o fim do Campeonato Paulista. Isso que me contou foi o empresário dele. Depois o São Paulo deu todas as mostras de que topou ficar com o Rafinha até o fim da temporada, né? Até o fim do Paulista, né? Aí o Rafinha recebeu uma proposta do Curitiba até o fim da temporada. E ele tentou no São Paulo uma extensão desse vínculo, porque ele queria jogar o ano inteiro. E o São Paulo disse que não, que era até o fim do Paulista, mas que talvez fosse até melhor ele ir embora antes. E o Rafinha, opa, mas como assim, embora antes? Porque a gente está com dificuldade financeira, a gente precisa baixar a folha. Se você não se importar, a gente gostaria de rescindir, de não renovar o contrato. E aí o Rafinha ficou numa situação, vocês devem ter visto o vídeo que o Rafinha publicou, bastante emocionado, chorando, enfim, ele tinha a pretensão de continuar no São Paulo, foi do São Paulo a decisão de não renovar. Econômicos. O negócio só não pode ser dado como certo, porque ainda não há um acordo entre o Vitória e o Wellington Rato. Pelo menos essa era a informação do início da tarde. Posso até também confirmar com o empresário dele se houve alguma atualização. Então não dá para cravar ainda essa negociação do Wellington Rato e do Vitória. E aí, ao mesmo tempo que o São Paulo tem interesse em relação ao Esteves, vamos ver se a gente consegue alguma novidade também sobre o tema, tá? O Luiz Henrique, como é que tá o Oscar e Nicola? Dá para cravar que já vem? Luiz, ainda não dá para cravar, mas existe enorme otimismo no São Paulo. Hoje eu consultei uma pessoa bem próxima ao Júlio Casares, que é quem tocou toda a negociação, e a pessoa disse, Nicola, tá perto, falta pouco. Eu falei, o que é pouco? Né? Não posso contar, mas o que eu entendi é que são questões burocráticas. Depois até mandei mensagem para um dos sócios do Juliano Bertolucci, o Bertolucci é o empresário dele, e a resposta dessa pessoa, quer ver, ó, peraí, ó, o Oscar tá perto mesmo do São Paulo, sim, bem encaminhado.
Tá? Então, tanto o São Paulo quanto o Bertolucci confirmam que as negociações estão nos detalhes finais. Ainda perguntei qual que vai ser o salário do Oscar, essa pessoa não quis me dar detalhes. Mas, de fato, a negociação está quente. Mesma pergunta do Ricardo Curimbaba, que foi o craque da nossa pelada da semana passada. Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Havia cravado que o grande interesse dos gregos no Vasco é do filho, mas o Edu Gaspar não quer o Vasco e sim o São Paulo. Grande abraço. Pois é, Vinícius, e a informação é exatamente essa. E o detalhe é que eu consegui essa notícia com uma pessoa do São Paulo, que teve recentemente com o Evangelos Marinax. O São Paulo visitou, o São Paulo mandou uma comitiva para Londres. O Júlio Casares teve acompanhado de pelo menos mais 3 São Paulinos. Eles estiveram por 3 dias e meio com o Marinax lá em Londres, para discutir uma série de detalhes da parceria que está sendo debatida. Não são 8 meses, mas há pelo menos uns 6 meses com o Marinax, tá? E nesse encontro, o São Paulo foi informado de que se depender do Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelos Marinax, o negócio será fechado com o Vasco. O Miltiades entende que o pai deve comprar a SAF do Vasco e abrir mão do acordo com o São Paulo. É uma coisa ou outra, tá? O São Paulo já deixou bem claro que se fechar com o Vasco, o São Paulo não tem interesse em fechar acordo com o Marinax. Por que o Miltiades quer fechar com o Vasco? Ele está encantado com a cidade do Rio de Janeiro, ele gostou demais do engajamento do torcedor vascaíno e a ideia do Miltiades é, inclusive, morar no Rio. Tá? Então, se depender do filho do homem, o acordo será fechado. Pergunta sobre o Montiel e sobre o Esteves. O Montiel é um lateral direito argentino que pertence ao Sevilha, o Esteves é um lateral esquerdo do Vitória. Sobre Montiel, o São Paulo recebeu a sugestão de um grupo de um empresário importante em relação ao Montiel. Essa informação foi passada em primeira mão pelo Arnaldo Ribeiro. São Paulo gosta do Montiel, entende que ele seria um enorme acréscimo. Mas o Sevilha tem pedido 4,5 milhões de euros, o São Paulo não tem essa grana. E mais do que isso, o salário do Montiel gira na casa dos 700 mil reais mensais, chance de acordo muito pequena. Sobre Lucas Esteves, essa notícia surgiu ontem, mandei mensagem para o Marcelo Robalinho, que é empresário do Esteves. O Robalinho admitiu que houve uma consulta, tá? Ele escreve assim, é verdade, de fato há um interesse, o Esteves tem mais 1 ano de contrato no Vitória, a Vitória está tentando renovar a todo custo e ainda não conseguiu, e a ideia do Pelica, dirigente do Fla, disse em entrevista que como o Oscar mudou de ideia e pode voltar para o Brasil, eles também teriam interesse no jogador, sabe de algo? Narique, uma pessoa do Bertolucci, havia me contado que a ideia da esposa do Oscar era não voltar ao Brasil. Ela pretendia retornar para a Europa, onde eles já moraram por lá na Inglaterra, ou ir para os Estados Unidos. E ir para os Estados Unidos era algo que agradaria demais o Oscar. Eles tentariam o green card por lá e os filhos fariam o restante da formação escolar em algum colégio lá nos Estados Unidos. Enfim, era esse o projeto. Mas aí na semana passada, torcedores do São Paulo fizeram uma mega mobilização e começaram a bombardear com mensagens positivas, não só o Oscar como da esposa dele. E isso acabou criando um bem-estar na esposa, no Oscar, enfim. O Lucas Moura também ligou para o Oscar, o Zubeldia conversou por 30 minutos com o jogador. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez enorme mobilização para que esse negócio acontecesse e está tudo encaminhado para que ele jogue no São Paulo. Por que eu citei no começo da conversa, no começo dessa resposta, uma pessoa que trabalha com o Bertolucci? Porque nesse contato com o Bertolucci, o Oscar havia deixado claro que se fosse voltar para o Brasil, ele jogaria ou no São Paulo ou no Flamengo. O Flamengo porque foram janelas negociando, e o São Paulo por conta da relação clube do coração dele e porque ele saiu muito mal do clube. Que jornalistas falam de Oscar de maneira snob, falando que o futebol chinês é fraco. Falavam isso do Hulk também, e ele mudou o galo de patamar. Narique, esse ponto é muito importante. Eu acho que há casos e casos, né? Tem jogador que de fato vem da China e não consegue jogar em alto nível, mas tem jogadores que se cuidam e mais do que isso, tem futebol que vem aqui e arrebentam. O Hulk é a maior prova disso. Ótima lembrança sua, gostei da mensagem. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Super importante demais a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.